espiritual do obreiro. E eu pediria para que os irmãos abrissem as vossas Bíblias. Segunda carta escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 10, versículo 7 em diante. 10, 7 em diante, que diz bem assim: olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isso consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quisera intimidar-vos por carta, porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca, e a palavra desprezível. Pense o tal isto: quais somos na palavra, por cartas estando ausente, tais seremos também por obra, estando presente. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas esses que se medem a si mesmo e se comparam consigo mesmo estão sem entendimento. Porém não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outro, para nós não gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Podeis assentar com as vossas Bíblias abertas. A autoridade espiritual do obreiro. Meus amados, no capítulo 10, versículos 7 a 11, nós vemos o apóstolo Paulo, ele nos ensinar algo interessante sobre a autoridade espiritual de um obreiro, de um líder, de um pastor, de um presbítero, de um diácono, de um líder do círculo de oração, de uma líder da juventude, de qualquer líder, de qualquer cristão, de um pai de família, de um líder. O reino de Cristo, a autoridade não se demonstra pela força, mas pela mansidão, pela benignidade. E ainda diz que maior é o que serve e não o que é servido. Nós aprendemos ontem na escola teológica que quem é mais honrado não é aquele que está sendo servido, mas sim aquele que está servindo. Mas para servir tem que ir lá desatar as alparcas, levar bacia de água, carregar sandália. Isso sim, pastor, Jesus nos deu exemplo. E nós vimos aqui o apóstolo Paulo ensinando nessa segunda carta do apóstolo Paulo, Coríntios, os que fazem uma viagem arrogante para o topo da pirâmide,
ele despenca para um chão, mas aqueles que se humilham são elevados pelo próprio Deus ao ápice do topo, do sucesso, da bênção. O escritor diz que Paulo usava sua autoridade para fortalecer a igreja, enquanto outros, quem são esses outros, pastores? Aqueles falsos apóstolos, os judaizantes, eles usavam a sua autoridade para quê? Para fortalecer, para se fortalecer. Os outros judaizantes usavam a igreja para fortalecer a sua autoridade, enquanto Paulo ensinava que ele usava o que, pastor? Ele usava a sua autoridade para fortalecer a igreja. E os falsos apóstolos usavam a igreja para fortalecer a sua autoridade. E nessa autoridade não emana de nós, ela vem de Cristo. E nós destacamos aqui 3 verdades sobre a autoridade que vem de Cristo. A primeira, nós vamos ver, é o fundamento da autoridade. Nós vimos que Paulo, no capítulo 10, versículo 7, ali que nós lemos, Paulo fala bem assim: observai o que está evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós somos. Quem é de Cristo está debaixo de uma mesma autoridade. Quem é de Cristo, não existe maior, não existe melhor. Quem é de Cristo, não existe pastor. Então quem é de Cristo não faz confusão, não usa a palavra para confusão, não tenta fazer a obra com confusão. E aqui o apóstolo Paulo fala no capítulo 10, versículo 7, os falsos apóstolos, eles confiavam em si mesmo, que eram de Cristo, pensavam que Cristo era o monopólio deles. Eles usavam Cristo, eles usavam a palavra Cristo, eles usavam a igreja, eles usavam para que eles se fortalecessem, para que eles aparecessem. Irmãos, não fomos chamados para usar a igreja para nós aparecer, nós fomos chamados para, perante a igreja, fazer Cristo aparecer. Hoje a igreja na face da terra, ela está fazendo o trabalho dos judaizantes daquela época que Paulo combatia. Hoje estão usando a igreja para se promover, estão usando a igreja para ficar famoso, porém não estão usando a igreja para aparecer o nome de Cristo, para ele ser glorificado, mas sim para o nome do homem ser glorificado. E o apóstolo Paulo aqui nos ensina que eles haviam alistado a si mesmo. Quem? Os falsos apóstolos. Mas não pertenciam ao comandante, nem seguiam as suas pesadas. Pastor, eles diziam que eram de Cristo, diziam que trabalhavam para Cristo, porém, obedecer a Cristo, seguir as pisadas de Cristo, fazer como Cristo mandou fazer, eles não fazem. É o que acontece nos dias de hoje. Hoje nós temos muitas pessoas na face da terra que usam o evangelho, até para a política estão usando hoje. É o que mais está sendo usado hoje, está sendo usado o nome de Deus para se promover ou para tentar falar no nosso nome, evangélicos e cristãos. No meu nome ninguém fala, porque no meu voto ninguém manda. Entendeu? Então não adianta você subir lá e dizer assim: eu estou aqui em nome dos evangélicos. Mentira, não está no nome dos evangélicos, porque quem fala em nome dos evangélicos fala em nome de Cristo. Então ele não faz aliança com corrupção, não faz aliança com um monte de coisa, ela não faz aliança. Entendeu? Quem se alista no evangelho, ele precisa seguir as pisadas do comandante, seguir as normas do comandante e obediência ao comandante. Paulo fala aqui que o escritor, ele fala que quando escreveu que o problema do cristão arrogante é que ele acha que Cristo lhe pertence e não que ele pertence a Cristo.
Hoje está assim. Jesus deu decreto. Jesus faz. Jesus, por favor, Jesus faz aqui. Não, Senhor. Filho faz. Filho vai. Entendeu? Eu não vejo na história da Bíblia, de capa a capa, eu não vejo nós dando ordem para Cristo. Eu não vejo ninguém dando ordem para Cristo. Agora eu vejo Jesus dando uma ordem para o homem: ide, pregai o meu evangelho a toda criatura. E outra, tem duas coisas: quem crê vai ser salvo, quem não crê será condenado. Entendeu? Então não tem esse negócio de pastor, mas a gente tem que amar, a gente tem que amar. Pastor, eu não vejo Deus falando: Samuel, ama Saul. Eu não vejo Deus falando assim: ô Caim, eu vou te amar. Eu não vejo Deus falando assim: Acã, eu vou te amar. Eu não vejo Deus fazendo isso. Judas, eu vou te amar. Não, porque eles escolheram esse caminho. O pai do filho pródigo, eu já falei aqui, o pai do filho pródigo, ele só foi ao encontro do filho pródigo quando ele estava voltando. Ele estava em ato de arrependimento. Enquanto ele estava em ato de rebeldia, o pai ficou no lugar dele, em casa. O apóstolo Paulo aqui, ele chama-nos a atenção do fundamento da autoridade. Eu botei uma imagem ali, Jesus andando em cima da água. Mas eu vejo uma outra pessoa andando em cima da água também, mas não andou por muito tempo, mas deu uma falsa impressão que tinha uma autoridade, porém, por pouco tempo. Entendeu? Nós estamos falando de pessoas que se gabam, pessoas que se acham, pessoas que se intitulam, pessoas que usam Deus para se promover. E eu vejo Pedro saindo do barco, quem sabe mostrando para os seus amigos, seus companheiros: eu sou melhor do que vocês. Olha aqui, ó, tá vendo? Mas eu vejo daqui a pouco a água subindo para cima dos dedos, a água subindo na canela, mas ele ainda se achando que era o tal. Encontramos pessoas hoje pela face da terra dizendo que está dentro de um núcleo, de uma cúpula de vidro, aonde não são mais atingidos por nenhuma tentação, não são mais atingidos por nenhuma ameaça. Então, tipo assim, são santos. Mas a Bíblia nos dá um versículo que diz assim: aquele que está em pé, cuide para não cair. E eu exalto os que se humilham. E aquele que diz que não tem pecado está mentindo. Isso tudo é versículo que eu tiro da Bíblia. Então ninguém está com imunidade na face dessa terra. Por mais que você tenha anos e anos de fé, você pode correr o risco de cair uma hora. Então não diga que você não é atingido, que você está no topo. Não diga isso. Entendeu? Pastor, quando a palavra de Deus nos fala da autoridade, nós vemos o segundo ponto aqui no capítulo 10, no versículo 8 até o 9, eu vejo Paulo falando da delegação da autoridade. Alguém pode ler versículo 8 e 9 bem alto para todos ouvirem? Capítulo 10, versículo 8 e 9. Abre a Bíblia lá e acompanha conosco. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quiserem imitar-vos por cartas. Olha só, a autoridade, segundo esse versículo aqui, Paulo está querendo dizer o que, meus amados? Está querendo nos ensinar o que? A respeito da delegação da autoridade. Quem delegou? A autoridade está sendo delegada de quem? Do homem ou de Deus? Paulo aqui fala que a autoridade de Paulo vem de Jesus e não dele mesmo. A autoridade, ele não consagrou a si mesmo o apóstolo, ele não se consagrou. Eu a partir de hoje sou um apóstolo, eu a partir de hoje sou um tal, e pronto, e as pessoas têm que... Não, Senhor, a Bíblia diz, a Bíblia mostra no livro de Atos, o encontro, capítulo 9, se não faz a memória, o encontro dele com o próprio Cristo. Jesus deixou ele cego por 3 dias, e outra vez ele ser abençoado por um diácono na casa de um outro obreiro, pastor, chamado Judas, não Iscariote, outro Judas. Entendeu? Então olha só, que bênção.
Ele teve um encontro, ele teve uma chamada, porém as pessoas não acreditavam na chamada dele. A pessoa duvidava da chamada dele. E hoje nós encontramos, é mais fácil, às vezes, as pessoas acreditar na chamada de um estranho que você não conhece, do que na chamada do teu próprio irmão que está aqui servindo, muitas das vezes fazendo a obra do Senhor junto com você. Então, se Deus fala pela boca de um estranho, é de Deus. Se Deus fala pela boca de um irmão que está do teu lado, não é de Deus. Isso se chama hipocrisia, isso se chama incredulidade, para falar bem a verdade. Pastor, estou falando aqui de delegação de quê? De autoridade. Vamos lá, o que Paulo nos ensina? Ele não precisava de cartas de recomendação como os falsos apóstolos precisavam. Entendeu? Recomenda aí. Nós vimos na história de Saul, quando ele pecou, quando ele fez o que não deveria fazer, ele pediu para o Samuel: vem comigo lá, para que o povo veja que eu estou bem recomendado, para que o povo veja você do meu lado, para que o povo veja que eu estou agradando a Deus. Se o Samuel não andasse do lado dele, o povo ia saber que ele não estava agradando a Deus. Por isso que ele queria a presença do Samuel. Ele queria que o Samuel acompanhasse ele. Só que o Samuel não acompanharia Saul fazendo as coisas erradas. Pastor, ainda vejo aqui que Paulo exercia o seu apostolado para a edificação e não para a destruição. Porém, os irmãos da igreja, os falsos apóstolos, diziam que a pregação do apóstolo Paulo era pesada. A palavra de Paulo era pesada. Paulo não exercia uma autoridade arrogante. Ele não exercia respeito. Ele não exigia respeito pela intimidação. Ele não o conquistava ele o conquistava pelo seu exemplo. Sua liderança não inspirava medo, mas obediência. Pastor, mas por que eles diziam que as cartas de Paulo eram cartas pesadas? Porque a palavra que Paulo estava usando era a palavra de Deus, e ele não tinha medo de usar. Ele mesmo dizia: o corpo é fraco, a palavra é fraca, porém a autoridade, essa é forte, essa vem de Deus. Concordo com o escritor quando diz que Jesus nos concede poder, olha só, nunca para uso pessoal, mas sempre para o avanço da sua causa. Se lembra em Mateus capítulo 4, quando Jesus estava 40 dias no deserto, apareceu Satanás e disse bem assim: ó, Jesus, tu é filho de Deus? Sim. Então, se tu és filho de Deus, olha só, transforma essas pedras em pão. Jesus tinha autoridade, ele era filho de Deus, porém ele não podia usar a autoridade a seu favor. Ele não podia usar aquele poder a seu favor. Ele não podia, embora Jesus poderia se tornar ali um padeiro, imagina, irmão Délio, o maior padeiro daquela época, transformou ali, pensa num arsenal de pão daqueles pão, né? Jesus faz pão, mas imagina, Jesus falou: não, vou ficar sem pão hoje. Eu poderia, mas não é lícito fazer isso, porque tudo que eu fazer aqui no deserto vai favorecer a minha carne. Não. Aí Satanás pega e leva Jesus e escrito lá para o monte e diz assim: tá vendo? Tudo isso eu te dou, tudo isso é meu. Não é não, Satanás não tem nada, mas ele tenta nos convencer que ele tem alguma coisa. Que ó, pega, não. Então peraí, vamos lá para o pináculo do templo. Lá para o pináculo do templo, lá para dentro, centro de Jerusalém, lá no centro do lugar religioso, lá no santo dos santos, em cima. Pois é, vamos lá, se joga, que a Bíblia diz: aos anjos dará ordem ao teu respeito, irmão. A Bíblia diz que é para nós clamar para os anjos trabalhar a nosso favor, mas para nós favorecer a obra do Senhor, não a nós. Jesus não nos concede poder nunca
para uso pessoal, mas Satanás quer que nós usamos para nós. Não era hora de Jesus ir para a cidade, era hora de Jesus ficar no deserto. A hora que Jesus foi para a cidade, ele foi de uma maneira que Satanás não quis que ele fosse. Ele foi de uma forma humilde, ele foi montado num jumentinho. Satanás queria que Jesus entrasse na cidade para aparecer um cara, porém Jesus não veio para ser um cara, Jesus veio para ser humilde, para se humilhar, para morrer por nós e ensinar nós também a ser humilde e se humilhar para fazer a obra dele dessa maneira. Delegação da autoridade. Outra coisa que Paulo nos ensina também é o que, meus amados? É o uso da autoridade. Capítulo 10, versículo 10 e 11 diz bem assim, ó: as cartas com efeito dizem são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca. Estou dizendo, olha só, o cara tem coragem de falar aí, ó, porém o cara não é de nada. Ele não tem a presença, rapaz. A palavra é fraca, desprezível. Considere tal isso, que o que somos na palavra por cartas, estando ausente, também seremos em atos quando presente. Paulo estava falando o quê? O que eu falo, eu vivo. O que eu prego, eu vivo. Isso incomoda. Incomoda muita gente. Incomoda quem, pastor? Na face da terra, incomoda aqueles que querem viver de uma forma que esse mundo está vivendo. Incomoda daqueles que hoje têm afrouxado o cinto, como nós aprendemos ontem. Incomoda aqueles que hoje têm tirado seus calçados, que a preparação do evangelho tem trocado aquela meditação na palavra, tem trocado seu tempo de intimidade com Deus por outras coisas. Se incomoda esse tipo de pessoa. Então eles dizem: para que ser tão justo? Para que ser tão certinho? Se a palavra de Deus diz bem assim para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. A palavra de Deus não fala para Abraão assim: Abraão, anda na minha presença e vai levando de boa. Não, ele diz: anda na minha presença e procura ser perfeito. Você sabe o que é perfeito? Não conseguimos ser perfeito. Entendeu? Eu acho que eu preguei aqui um dia o cavalo manco, né? Eu até desejaria, estou em cima do cavalo, desejaria andar mais rápido, mas o cavalo está manco. Se o cavalo tivesse perfeito, eu andaria mais rápido. Deus sabe que eu não consigo andar mais rápido por causa do cavalo manco. Se o cavalo tivesse bom, andaria mais rápido. Então, se Deus sabe, é porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Não conseguimos ser perfeitos porque o cavalo é manco. O corpo está em pecado. A carne é fraca. Pastor, se a carne fosse perfeita, nós estaria bem mais rápido, mas não adianta. Paulo mesmo diz: o que eu não quero fazer, eu faço, e o que eu quero fazer, eu não consigo fazer. O uso da autoridade, os inimigos de Paulo de plantão o acusavam de inconsistência, duplicidade e hipocrisia. Pastor, duplicidade é o quê? Uma pessoa que é duas caras, uma pessoa que aqui fala uma coisa e lá fala outra. Uma pessoa que presente é aquele doce, mas não presente é aquela pessoa que não, Senhor. Paulo não era isso. Uma pessoa hipócrita. Nós sabemos o que é a hipocrisia, porque Jesus falava que os fariseus eram hipócritas. Se você acompanhar lá no estudo de Atos, lá em Peluíla, nós falamos um dia sobre a hipocrisia. A hipocrisia é uma pessoa que mostra o que não é. Uma pessoa que mostra, faz uma propaganda do que ela não é. E esses camaradas, esses inimigos do apóstolo Paulo, lá da igreja de Coríntios, eles o acusavam disso. De quê? De duplicidade e hipocrisia. Denegriram o seu caráter, denegriram, dizendo que não tinha coragem de enfrentar as pessoas, dizendo que não tinha coragem de enfrentar as pessoas, os problemas cara a cara. Irmãos, tem hora que você precisa ir por Ribeiro de Querite. Pastor, bem que eu teria vontade de passar navalha na Jezabel, porém
é melhor você ir para o Ribeiro de Querite e deixar Deus derrubar a Jezabel da janela, do que você ir lá tentar matar a Jezabel com as tuas próprias mãos. Tem hora que você precisa recuar e ficar ali. Deus, age a meu favor. Estou sofrendo, mas age a meu favor. Trabalha a nosso favor. Sim, eu vou trabalhar para engrandecer o meu nome, não o teu nome, o meu nome. Pastor, quando Paulo fala que eles maculavam aqui a sua honra, dizendo que ele era um obreiro covarde, que só rugia como um leão à distância, mas quando estava perto era tímido, fraco, como um cordeiro. Pastor, Paulo mandou uma carta pesada, e quando ele veio pessoalmente, ele veio para pacificar. Entendeu? Imagina se Paulo fala tudo aquilo verbalmente. Aí alguém ia pegar, sair fora do controle, meter um tapa, pronto. Acabou dando escândalo tudo. Para que isso? Tem hora que a gente tem que ficar quieto. Deixar a palavra de Deus falar. Quando a palavra de Deus fala, irmãos, pode se levantar contra você quiser, menos contra a palavra. O temor ao Senhor e a palavra dele também é o princípio da sabedoria. O que nós estamos estudando hoje aqui? Palavra de Deus. Agora, a acusação aqui contra o apóstolo Paulo não é a oratória de Paulo. Por quê? Se Paulo quisesse falar importante, ele poderia falar, presbítero Bonelli. Paulo era doutor. Paulo era doutor. Ele sabia falar bonito. Paulo era formado, ele sabia falar. Porém, para que ele precisaria falar? Se os irmãozinhos que estavam se convertendo ali eram tudo irmãos simples, entendeu? Para que ele disse que eu não posso me gloriar? Eu tenho que me gloriar em Jesus. O que eu tenho de glória aqui? Não tem nada, entendeu? Eu só me glorio nas marcas do vaso. Trago em meu corpo as marcas de Cristo. Nisso eu posso me gloriar. Agora Paulo, pastor, os acusadores aqui, eles acusavam, não era a oratória de Paulo, mas o caráter apostólico de Paulo. Caráter. Ele, porém, se defende dizendo que a tese dos acusadores está desmastelada. Ele irá à igreja e não poupará os insubmissos e rebeldes. O que Paulo estava dizendo? Vocês me aturando ou não me aturando, eu vou aí do mesmo jeito, e eu vou pregar do mesmo jeito, e eu vou falar a verdade do mesmo jeito, e eu vou corrigir o rebelde do mesmo jeito, e Deus vai falar através da minha vida do mesmo jeito. Paulo não se intimidou com as ameaças dos falsos apóstolos, que estavam tentando degredir a imagem dele. Ainda ele diz que a acusação aqui, ele porém se defende dizendo que a tese dos acusadores será desmatelada. Segundo o escritor, afirma que os falsos apóstolos estavam acusando Paulo pelo fato de ter ido a Coríntio não com ostentação de linguagem ou de sabedoria. 1 Coríntios 2, 1 e 2, abre lá e lê. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 e 2. O que os camaradas acusavam Paulo? 2, 1 e 2. Viu? Com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Estavam acusando Paulo pelo fato dele ter ido a Coríntio não com ostentação de linguagem ou de sabedoria, mas apenas anunciando a Jesus Cristo e a este circuncidado. Capítulo 1, versículo 23 de 1 Coríntios. O que diz lá? 1 e 23. Bem alto. Mas nós pregamos a Cristo crucificado,
que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Está vendo? Eram os judaizantes que estavam acusando Paulo, que estavam dizendo que Paulo era um camarada que só sabia escrever carta pesada, mas quando estava presente era um camarada que parecia um cordeirinho. E Paulo ali diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado. E o que Paulo estava querendo dizer? Eu estou vindo aqui falar de uma pessoa que morreu num objeto de condenação, num aparelho de morte. Uma pessoa que foi condenada, morreu em morte de cruz. Sabe o que era a morte de cruz? A cruz era um objeto para matar assassinos, a matar grandes malfeitores. E agora Paulo está pregando Cristo crucificado, e ele ainda diz que é escândalo para os judeus. Entendeu? Os judaizantes não aceitavam Paulo pregar Cristo, não aceitavam Paulo pregar Jesus crucificado. Então eles diziam que Paulo estava pregando uma coisa que estava gerando escândalo, loucura para os gregos também. Ainda nós vemos agora Paulo dizendo que esse discurso não os teria impressionado nem alcançado os padrões retóricos. Aí nós vemos aqui, entrando no capítulo 10, versículo 12, eu vejo agora a aprovação do obreiro. Paulo fala agora o porquê que ele foi chamado e como é que ele foi aprovado. No versículos 12 até os versículos 18, Paulo assume agora uma ofensiva de novo. Interessante, meus amados. Por que todo crente fiel? Por que todo crente que trabalha certo? Por que todo líder que está ali ele tem que ficar se justificando? Ele tem que ficar se defendendo. Ele tem que ficar justificando-se de uma coisa que ele está fazendo certo. Paulo aqui, ele assume uma ofensiva e satiriza seus adversários que o autoelogiam. Eles desbanca a pretensa autoridade, a legitimidade dos falsos apóstolos e faz uma defesa irreversível do seu apostolado. Segundo, o escritor, Paulo trata basicamente de duas coisas aqui. Primeiro, capítulo 10, versículo 12, os parâmetros falsos e os parâmetros verdadeiros. Capítulo 10, versículo 13 a 18. Então vamos lá. Primeiro, os parâmetros falsos. Capítulo 10, versículo 12. Lê bem alto para nós. Porque não ousamos classificar-nos ou compararmos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que medem a si mesmos e se comparam com si mesmos estão sem entendimento. O que nós aprendemos aqui? Isso é um parâmetro falso. Como é que você descobre que é um falso apóstolo? Primeiro, está se gabando, está se louvando. Versículo 12 diz: parâmetros falsos. Os falsos apóstolos comissionavam a si mesmo, legitimavam-se seu próprio apostolado. O chamado deles não vinha de Cristo. A pregação deles não estava baseada nas escrituras. A vida deles não estava arraigada na integridade. Que mais? Consequentemente, eles eram falsos apóstolos, falsos obreiros e falsos crentes. Porque o verdadeiro crente procura viver uma vida íntegra na palavra. Íntegra. É insensatez escolher a si mesmo, aprovar a si mesmo, elogiar a si mesmo. É uma consumada loucura bater palmas e aclamar a si mesmo, ou chegar diante do espelho e começar a cantar aquele hino: quão grande és tu, quão grande és tu. Isso é um falso apóstolo. Quando você chega diante do espelho e começa: quão grande és tu. Tem que cuidar quando cantas determinados hinos diante do espelho. Entendeu? O falso apóstolo faz isso. O falso crente faz isso. Ele atrai a glória que deveria ir para Deus, ele atrai para si. Ele não é usado para engrandecer o nome de Cristo, ele usa Cristo para engrandecer o seu nome. Está cheio
cheio disso na face da terra. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. É prioridade nossa, meus amados irmãos, ensinar a igreja a conhecer a palavra de Deus, porque nos últimos dias surgirão falsos apóstolos com doutrina de demônio e tentarão enganar a muitos. Porém, aqueles que conhecem a verdade não serão enganados. A Bíblia diz que os meus não serão envergonhados. Pastor, o escritor diz que um método popular usado pelos mestres a fim de atrair discípulos nos dias de Paulo era comparar-se a si mesmo com outros mestres, dizendo assim: olha, eu sou estilo do fulano de tal, eu sou o estilo do Sócrates, eu sou o estilo do tal, eu sou o estilo do tal. Isso era um método. Os falsos apóstolos em Corinto procuravam aparências físicas imponentes, eloquência arrebatadora. Capítulo 10, 1 até o 10, ali diz: cobravam uma taxa sobre cada sermão pregado. Capítulo 11, versículo 7 a 11. E nós estamos vivendo esse tipo de comportamento nesses dias também. Entendeu? Não digo que uma pessoa não deva ser abençoada, deva ser abençoada. Agora, quando começa a se cobrar demais, começa a aproveitar-se da igreja, começa a tirar da onde deveria ser para ganhar almas, dali o camarada está crescendo, enriquecendo às custas do dinheiro que deveria ser ganhado almas. Isso a Bíblia combate contra. A Bíblia combate contra. Capítulo 11, versículo 7, lê para nós lá. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo para que vós fosseis exaltados. 8, 9, 10 e 11. Porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Pronto, tá bom, já respondeu. Pequei por alguma causa? Porque de graça vos anunciei o Evangelho. De graça vos anunciei. Ele não estava dizendo que ele estava ali, não precisava comer, não precisava se manter. Não, ele fala inclusive do salário dele. Mas ele está falando que de graça ele estava fazendo. Ele não estava tentando se aproveitar daquilo que Deus deu para ele fazer e compartilhar com a igreja para ganhar almas. De graça. Que mais ainda? Exibiam excedência judaica impecável, experiências espirituais impressionantes, realização de sinais apostólicos e outras exibições de autoridade e poder, a fim de comparar que Cristo estava falando por meio deles. Observe-se a natureza triunfalista desses critérios. Não há espaço para expressões de fraqueza, sofrimento, perseguição e prisão que com frequência constituíam a porção de Paulo, e que o próprio Jesus afirmava ser a experiência de todos quanto os seguissem. Primeiro, o que Paulo nos ensina? Parâmetros verdadeiros agora. 10, 13 a 18, não vamos ler tudo, mas aqui Paulo fala agora os parâmetros de um verdadeiro apóstolo. O apóstolo Paulo deixa claro que o seu apostolado não teve sua origem em sua própria escolha. Ele não escolheu. Aliás, ele foi escolhido numa hora em que ele estava perseguindo a igreja. Entendeu? Ele foi escolhido numa hora em que ele estava matando. Ele foi escolhido numa hora em que ele estava fazendo a igreja sofrer. Ele foi escolhido, não foi ele que escolheu. Ninguém, pastor, embora hoje muita gente quer, mas se trazer para a sua responsabilidade, trazer para a sua consciência o que é realmente trabalhar para o Senhor. Tem muitas pessoas que vão dizer assim: não quero não quero não. Porque trabalhar para o Senhor é estar no campo, estar na seara, estar no sol quente, estar no deserto. É muitas das vezes estar sozinho, muitas das vezes estar acompanhado. É enfrentar chuva, é enfrentar sol. É você estar indo com a família, é você estar indo sem a família. É você fazer a obra do Senhor sem pedir nada em troca. Isso é fazer a obra, pastor. Porém, olha o que diz aqui, Paulo nem mesmo veio por delegação da igreja ou por cartas de recomendação de algum líder religioso.
Não, ele foi chamado, capacitado, enviado por Cristo. E agora eu faço 3 perguntas, irmã Marivone. A primeira é: eu estou no lugar que Deus reservou para mim? Muitos têm chamado. Mas pastor, mas por que eu não consigo desenvolver o meu ministério, crescer ministerialmente, crescer no meu chamado? Eu tenho esse dom, eu tenho aquele ministério, eu tenho isso, aquilo, mas eu não saio do lugar, pastor. Você está no lugar onde Deus te colocou? Tá? Estou no lugar que Deus reservou para mim. Versículo 13 e 14 do capítulo 10, lê para nós. Opa, o que Paulo está querendo nos ensinar aí? Paulo aqui está falando medida. Paulo está observando, sabe aquelas raias de corrida, atletismo? Não tem aquelas linhas, cada um corre dentro da sua linha? Pois é, Paulo está se referindo a isso. Não estou aqui me gloriando fora da medida. Tipo, não estou invadindo a área do outro. Estou aqui no meu limite, andando no meu limite, não saindo do meu limite. O que Paulo ainda diz mais? Para chegarmos até vós, porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Sabe, meus amados, tem pessoas que gostam de fazer a obra do Senhor, mas invade o limite do outro. Entendeu? A seara é grande, poucos os ceifeiros, mas é melhor eu invadir o limite do outro. É mais fácil. Eu invadir o limite do outro é mais fácil. Muitas das vezes o que o outro plantou, eu vou lá e colho. Não vai plantar, vai ganhar almas, vai ensinar, vai cultivar, vai dar água, vai fofar a terra, vai fazer missão, vai plantar. Aí você vai ver o que é fazer missão. Mas é mais fácil eu já pegar pronto. É mais fácil eu tirar do limite do outro ali. Traz para cá, aqui, beleza. Paulo está chamando a atenção, porque eu estou no lugar que Deus reservou para mim. Deus não é Deus de confusão. Deus coloca cada um no seu lugar. Deus não faz uma pessoa ter confusão com outra, invadir o limite da outra, ou entrar na área da outra. Pastor, todos eles têm o mesmo foco, Cristo. Ok, para o verdadeiro é o Cristo. Agora nós temos que saber os limites. Entendeu? Até onde eu posso ir? Até onde eu devo ir? O que Paulo está querendo dizer? A palavra aqui fala para limite, no grego, que Deus delineou para Paulo, consiste em seu trabalho missionário em terras gentílicas. Deus chamou Paulo, aí direcionou ele lá para os gentios, entendeu? Deus enviou Paulo para os gentios. Deus capacitou Paulo para os gentios. Paulo tinha autorização e autoridade para pregar em Coríntios, porque Deus mandou ele para lá. Seu ministério era legítimo. Ele havia sido comissionado por Cristo para pregar aos gentios, que é uma prova. Atos capítulo 9, versículo 15. Outro já abre Atos 22 e 21. 9 e 15. Vamos lá. Trabalha na Bíblia aí. Abre a Bíblia aí. Atos 9 e 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Olha só o que Deus fala para quem está falando aí? Para Ananias. Entendeu? Ananias estava indo orar por Paulo. E Ananias pediu: Deus, mas é o Saulo lá? Pode ir, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Paulo estava sendo direcionado para os gentios. Era Deus que estava falando, era Deus que estava mandando. Queira o homem ou não queira atender ou acreditar, Deus falou e está falado. Entendeu? Deus falou e está falado. Pode se levantar um monte de gente ali para tentar atrapalhar, não tem problema. A palavra de Deus permanece para sempre, ela não volta vazia. O que diz o capítulo 22, versículo 21 ainda, falando?
22 e 21. Quem achou já lê, para nós ganhar tempo. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. No capítulo 22 já é Paulo testemunhando. Entendeu? Não é Ananias recebendo a mensagem. Agora é Paulo testemunhando, Paulo defendendo o seu apostolado, Paulo falando, Paulo testemunhando, dizendo: olha, a palavra de Deus veio ao irmão que veio orar por mim, dizendo: este para mim é um vaso precioso para levar a palavra de Deus aos gentios, e não para edificar sobre um fundamento posto sobre homens. O chamado de Paulo tinha um fundamento seguro, tá? Olha aqui, Romanos 15, versículo 20. O que diz lá? Romanos capítulo 15, versículo 20. 15 e 20. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. E desta maneira, olha agora o resultado de Paulo. Olha Paulo agora levando a sério o chamado que Deus colocou na vida dele, irmã Cleus. Paulo falando bem assim, ó: e dessa maneira me esforcei para anunciar o Evangelho. Irmãos, se você tem um chamado, se esforça. Se você tem um chamado, se esforça, porque a obra depende de mim e de você. Paulo tinha um chamado e ele não ficou ali esperando as coisas acontecerem, não, ele se esforçou. Pastor, mas eu não tenho conhecimento. Então vai estudar a Bíblia. Eu não tenho capacidade. Então vai fazer alguma coisa para que você se capacite, porque Paulo também não sabia, mas a Bíblia diz que ele se esforçou. E me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado. Paulo, ele não foi anunciar onde já tinha alguém anunciando. Paulo foi aonde não tinha ninguém anunciando. Entendeu? Uma grande diferença do verdadeiro chamado, do verdadeiro apostolado. Ei, você tem que saber o teu limite, meu filho. Você tem que saber se Deus te chamou, Deus te chamou para fazer a obra, não atrapalhar quem está fazendo. Paulo fala aqui, ó: e eu me esforcei, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Olha o que diz a Bíblia ali, no capítulo 15, versículo 20. Ainda nós temos aqui, dentro desses limites, ele havia trabalhado como missionário pioneiro, junto aos gentios, até mesmo em Coríntio. Paulo não estava indo além daquilo que lhe havia sido comissionado. Paulo não estava invadindo o campo alheio. Os falsos apóstolos, sim, esses eram impostores, obreiros fraudulentos, que não tinham entrado no redil pelas portas, antes haviam pulado o muro como ladrões e salteadores, e estavam devorando o rebanho de Deus. Óbvio que se você está entrando pela janela, você vai causar confusão, assustar ovelhas, espantar algumas para fora do redil. E não adianta o pastor ficar na porta tentando segurar, porque se tem alguém lá dentro espantando, é capaz até das ovelhas que estão saindo machucar quem está na porta. Que quem está na porta é o pastor. Quem cuidava da porta do redil era o pastor de ovelha. Mas ovelhas assustadas, ovelhas espantadas, elas saem correndo, muitas das vezes elas não querem nem saber. Por que será? Porque deram ouvido a quem entrou pelo muro, pela janela. Entrou para dividir. E a Bíblia diz aqui, ó, o escritor diz que como um atleta corredor nos Jogos Olímpicos, Paulo se mantém dentro da faixa que lhe é designada, em vivo contraste com os oponentes a quem Deus não havia designado nenhuma faixa, nem mesmo alguma que levasse a Coríntios. Outra coisa que Paulo nos ensina aqui é: Deus é glorificado por intermédio do meu ministério. No capítulo 10, versículo 15 a 17, ali diz bem assim, ó: nós nos gloriando, não nos gloriando fora da medida, nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro
dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isso nos gloriarmos das coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, gloria-se no Senhor. Pastor, Deus é glorificado por intermédio do meu ministério, da minha vida. Deus está sendo glorificado. Já paramos para refletir isso. Paulo tinha um ministério aprovado. Por isso que ele fala: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Por isso que o ministério dele, ele dizia que era aprovado. O crente de Corinto, os crentes de Corinto eram seus filhos na fé. Ele deu fruto, estava gerando, estava alimentando, e eles mesmos eram sua carta de recomendação. Ele tinha testemunho, ele podia dizer: está aqui o fruto do trabalho, está aqui o fruto da dedicação, está aqui o fruto do ensino, o fruto do investimento. Paulo tinha, ele dizia que a igreja de Coríntios era a sua carta de recomendação. Não precisa provar mais nada. Paulo ainda estava consciente de que o crescimento espiritual dos coríntios destacava seu ministério e abria-lhe portas para conquistar horizontes mais largos. Porém, quando você tem um trabalho de sucesso, quando Deus está te abençoando, quando as portas estão se abrindo, quando a igreja está amadurecendo, quando obreiros estão crescendo em estatura, mas também na graça, amadurecidos, fortes, não na aparência, mas no coração e intimidade com Deus, o inferno se levanta para tentar atrapalhar você. Por quê? Porque você está gerando sombra, você está se destacando, você está sendo chamado a atenção, você está chamando a atenção, tem alguém te vendo, porque você está crescendo, Deus está te exaltando. Isso atrapalha. Paulo, todavia, não se envaidece do seu trabalho, porque ele sabe que tudo que ele está fazendo para Deus. Ele tem consciência de que tudo vem de Deus, por meio de Deus e para Deus. Ele se gloria em Cristo e não nos resultados otimistas do seu trabalho. Nós aprendemos ontem na aula que as nossas obras são consideradas como trapos de imundícia, então não dá para se gloriar muito, não. Eu acho que nós temos que melhorar mais, entendeu? Para pelo menos ser um pano limpo, né? Não imundo. Mas a Bíblia diz, olha aqui, ó, ele se gloria em Cristo e não nos resultados otimistas do seu trabalho, irmãos. Olha aqui, Paulo tem consciência de que haverá de prestar conta do seu ministério. Irmãos, então peraí, se Deus nos chamou para fazer algo aqui nessa terra, é porque uma hora Ele vai também chamar nós para prestar conta do que nós fizemos. Só isso, pastor? Não, do que nós deixamos de fazer também. Que tem pessoas que pensam que só vai prestar conta do que fez. Não, Deus vai requerer de você o que você deixou de fazer também, ou do que você trocou, poderia ter feito, mas não fez. Pastor, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5 diz bem assim, ó: e então cada um receberá seu louvor da parte de Deus. Fez, está computado lá. Está fazendo a obra, mas estou fazendo, está difícil, pastor. Ontem eu escutei, pastor, foi difícil trabalhar outra. Está computado lá. Está lá, nos anais celestiais, né? Está computado lá. Poderia estar deitado, dormindo, poderia não. Na beirada da praia, num sol quente, batizando e Deus batizando. Oh, meu Deus do céu, pulando dentro da água, o povo pulando lá fora. Glória a Deus, maravilha. Pois é, está computado lá. Por quê? Porque aquilo não chegou de qualquer maneira. Aquilo teve oração, aquilo teve dedicação, aquilo teve esforço, teve lágrimas, aquilo teve investimento. E aí, pastor, aquela glória, ela também não pertence para nós, aquela glória é para Ele. Nós só se alegramos com aquilo, mas a glória é dele. Pastor, não toma mérito para mim, ninguém toma mérito para ninguém. A glória é dele, só dele. Nós não temos que nos gloriar de nada, tudo é para Ele. Naquele dia nós vamos receber aquilo que nós merecemos. Nós vemos aquilo que nós merecemos, nós recebemos o que nós vamos oferecer a Ele. Ó Deus,
ti, também é para ti. Tudo é para Ele. Paulo ainda fala, faz outra pergunta ainda. Olha só que interessante. Eu estou aprovado por Deus e estou recebendo o elogio dele. Interessante, meus amados. Agora nós poderíamos entrar lá nas 7 cartas de Apocalipse, quando Deus escreve cartas ao anjo da igreja. Anjo da igreja, entendeu? Aos líderes que têm se acomodado, aos líderes que têm hoje endossado ali a palavra, têm diluído a palavra da verdade. Para quê, pastor? Porque senão nós perdemos o membro, senão, irmão, Deus mandou pregar o Evangelho. O Evangelho é verdade, que cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Hoje nós vemos muita meninice dentro das igrejas, muitas heresias inventadas dentro da igreja, mas o verdadeiro Evangelho não está sendo mais pregado, porque as pessoas têm medo da verdade. Elas têm medo. Quem tem medo é porque tem alguma coisa no cartório. Porque o justo, aquele que serve ao Senhor com integridade, ele deseja, tomara que venha uma palavra, tomara que fale comigo. Por quê? Toma aí, que eu quero crescer na presença do Senhor, eu quero ser purificado, eu quero que a água me limpa, eu quero que o pão me sustenta, eu quero chegar mais rápido em cima da pedra. Ele está me tirando do charco de lodo, mas aqui tem um processo. Oxalá que eu chegue rapidamente na pedra. E ainda tem um novo cântico na minha boca. Salmo 40. Pastor, eu estou aprovado por Deus e estou recebendo elogio dele. Capítulo 10, versículo 18. Lê para nós. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Opa! Está aí o segredo. Só não é aprovado, irmã Zélia, quem a si mesmo se louva. Você lembra do rico e do Lázaro lá na igreja? Olha só, o rico e o Lázaro lá na igreja. Oh Deus, o rico, tu sabes, né? Ontem nós aprendemos, né, que eles alongavam suas franjas para que todo mundo visse que eles tinham uma vida de devocional, que eles tinham uma vida de entendimento na palavra, mas não viviam. Não viviam. Hoje nós temos pessoas aí carregadas de PhDs em teologia, pessoas que estão cheias de filosofia na cabeça, mas não vivem a palavra de Deus. Não tem testemunho, consegue pregar na igreja dos outros, mas não consegue viver na sua própria igreja uma vida de testemunho. Paulo fala isso. Estamos sendo elogiados por Deus. Olha aqui, podemos elogiar a nós mesmos ou receber elogios dos outros e ainda assim sermos reprovados por Deus. Pode as pessoas te elogiar, e sabe que as pessoas só vão te elogiar quando você está fazendo o que elas querem que faça. Geralmente as pessoas não te elogiam quando você está fazendo o que Deus quer que faça. Elas vão reclamar. Está aqui, nós temos aqui a igreja de Coríntios, eles estavam reclamando porque Paulo estava falando a verdade para eles. Só que a consciência do Paulo estava tranquila perante Deus. Porém aqui nós vemos que a igreja de Laodiceia exaltou-se dando nota máxima a si mesmo em todas as áreas, mas Cristo a reprovou em todos os itens. O autoelogio é desprezível. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 27 versículo 2: seja outro que te louva e não a tua boca. Seja outro que te louva. Que o louvor venha de outro, não de você. Oxa, hoje eu cantei bem. Hoje eu preguei bem. Rapaz, hoje, e aí? Pegou bem, né? Preguei bem, né? Preguei bem. Aí, irmão, que usa para não constranger. Pregou bem, pastor, pregou bem. Preguei bem. Olha só, caramba, né? Isso aí. Não, a Bíblia diz que o outro te louve. É tão bom quando alguém chega para você e diz assim: nossa, Deus te usou. Que o outro te louve. A Bíblia fala que os homens o te reconheçam como um homem cheio do Espírito Santo. Não você, que eles. Isso é testemunho.
Quando as pessoas vêm e falam de você, fala para você, ó, você é assim, você é assim, isso é testemunho. Quando você está falando, aí é complicado, aí é ego, aí é orgulho. Cuidado. Quão grande és tu na frente do espelho. Presta atenção. Deus detesta o louvor próprio. Jesus explicitou essa verdade na parábola do fariseu e do publicano. Ainda ele diz: aquele que se exaltou foi humilhado, mas o que se humilhou desceu para a sua casa justificado. Quer voltar para a tua casa justificado? Não sai dos pés do Senhor. Se humilha, tem uma vida humilde, mesmo que as pessoas digam assim: mas está quebrando o vaso de alabastro aos pés do Senhor. Não tem problema, Jesus vai estar te louvando. Jesus vai estar te engrandecendo. Jesus vai estar dizendo: a história dessa mulher vai ser contada de geração a geração. Pode vocês não valorizar aqui, mas lá na frente alguém vai dar o testemunho da história deles. Alguém vai contar a tua história. Alguém vai louvar pela tua vida. Alguém vai te agradecer lá na frente. Talvez agora não, porque agora você não está preparado para receber esse louvor. Mas um dia você vai chegar numa igreja e alguém vai dizer assim: está vendo aquela irmã? Através daquela oração eu me converti. Está vendo aquele irmão? Através do conselho dele eu me converti. Hoje eu estou pregando, mas alguém plantou essa semente. Deixa chegar no Brasil. Deixa chegar no Brasil, que eu vou lá naquela igrejinha, né? Procurar aquele irmão, talvez pastor naquela época, e vou dizer: ó, morava aqui na frente. Naquela época eu não valorizava, mas hoje eu vou lá. Entendeu? Testemunho, louvor, não é para engrandecer o homem, não, é para engrandecer a Deus. Paulo chama atenção: de igual modo não devemos fundamentar nosso ministério em elogios de homens. A nossa aprovação deve vir de Deus. A palavra grega aprovado carrega a ideia de aprovação depois de um teste. Ninguém é aprovado se primeiro não passar pela prova. Dentro da palavra aprovação tem a palavra prova, e ninguém passa nesse teste sem antes fazer a prova. Muitas das vezes: não, eu não quero a prova. Ah, não, a prova não. Ixi, e como é que tá, irmão? Estou na prova, filho. Então desenvolve, dá aí, termina logo isso aí. Estou na prova, estou na prova, estou na prova, estou na prova. Nossa, tu conversa com o irmão: estou na prova, pastor, estou na prova. Está demorando, hein? Será que o professorzinho não vai te tirar a prova logo? Você vai ganhar nota pela, né? Estou na prova. Você terminou a prova, vai ser visto se você acertou ou não acertou, e dali você vai ser aprovado. Assim Deus faz. Pouco importa o que o indivíduo mesmo diga à guisa do autoelogio, tampouco o julgamento feito pelos outros. O que importa é o elogio que o Senhor mesmo proferiu. Ele está te elogiando? Capítulo 4, versículo 1 a 5. Lê para nós de 1 Coríntios. O que diz lá? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 a 5. Capítulo 4 de 1 Coríntios, capítulo 1 a 5. Olha só, meus amados. Primeiro Paulo fala aqui, ó, versículo 1, que os homens nos considerem, uma consideração. Entendeu? Que os homens nos considerem, não que eles vão considerar. Nem todos vão te considerar. Mas que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro do ministério de Deus.
aqui, ó. Como é que as pessoas vão te considerar ministro de Cristo se quando elas procuram você, e você deveria falar de Deus, você está murmurando do irmão, da irmã, falando de A, B e C? Como é que eles vão te considerar um ministro de Cristo? Como isso? Estou falando dos homens lá de fora. Ainda diz assim: além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Fiel no que, pastor? Palavra. Aqui eu tenho que obedecer, eu tenho que viver. Não adianta eu só pregar, eu tenho que procurar viver. Não adianta, pastor, aqui é um dispenseiro, sabe que a dispensa está cheia de mantimento, porém eu tenho que ser fiel ao que está lá na dispensa. Eu não posso sair lá fora, pegar lá de fora, trazer para dentro da mesa, se na dispensa tem o que o mestre comprou para nos comer. O mestre muitas das vezes chega em determinadas mesas e vê comida que não foi ele que comprou, vê comida que não foi ele que supriu, vê mensagens que não foi ele que mandou pregar, vê palavra que não foi ele que colocou na dispensa, vê muita coisa, muita doutrina que não foi ele que fez. E ainda a Bíblia diz: se vier outro evangelho, que seja anátema. Mas hoje é mais fácil trazer novidade lá de fora, o conselho dos ímpios para dentro da igreja, do que ir lá na dispensa fazer comida com a comida que Deus deixou para nós fazer. Isso é fidelidade. Que os dispenseiros se achem fiéis. Pastor, ainda diz: todavia a mim muito pouco me dá de ser julgado por vós e para algum juízo humano, nem tão pouco por mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso considero justificado. Paulo está dizendo: olha, de nada me sinto culpado. Se a palavra causou algum constrangimento, se a palavra denunciou, se a palavra fez alguma coisa, se a palavra tocou, se a palavra constrangiu, de nada me sinto culpado. Porém ainda Paulo fala, mas nem por isso considero eu um santo, me considero justificado. Entendeu? Não é só porque que Deus está me usando, Paulo está dizendo, que eu sou o dono da verdade. Eu também sou ser humano, eu também mereço, eu também preciso da misericórdia do Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o seu louvor. Aquele dia Deus vai trazer à luz o joio e o verdadeiro trigo, a palha e o trigo, o falso e o verdadeiro. Naquele dia haverá uma grande separação, naquele dia haverá um grande constrangimento, naquele dia muitas pessoas se decepcionarão, porque vão chegar com o seu ego, com o seu orgulho, com o seu nome, com o seu título, com a sua fama. Oh meu Deus, mas não vou conseguir entrar, porque a porta é estreita, lá só entra filho dependente de Deus. Pastor, para nós encerrar, olha só o que a Bíblia nos ensina ainda mais um pouquinho. Aqui ó, seja semelhante a Cristo. 10:1. O que diz no 10:1? Só para nós recapitular. 10, versículo 1. Seja semelhante a Cristo. Pastor, o que Jesus fez lá com os discípulos? Lavou os pés. Pastor, lavar os pés era ato de quem? Do servo da casa. Mas ele era o Senhor, ele era o Rei dos Reis, ele era o Todo-Poderoso. Mas ele foi lá, pegou a sandalinha, tirou do pé de Pedro, botou
cima do colinho, dentro da bacia, lavou o pezinho de Pedro, tirou a sujeira do pé de Pedro. Talvez se fosse nos dias de hoje, iria desencravar a unha, talvez tirar bicho no pé. Sim, pastor. O que Jesus fez? Ele primeiro fez o ato de humildade e lavou a caminhada dos filhos de Deus, e continua lavando até nos dias de hoje os nossos pés através da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. A palavra é água, Ele é Senhor, e Ele disse: fazei porque eu fiz. Se tu não fazer, tu não tem parte comigo no reino. Quando Paulo fala isso, ele nos ensina algo interessante, que a ousadia deve ser balanceada com a mansidão, em vez de o poder de Deus, e experimentado em humildade. Satanás é o nosso inimigo, e não as pessoas que nos subjugam. Outra coisa que Paulo também nos ensina, segundo lugar, use as armas espirituais. Nós já falamos lá no capítulo 10, versículo 2 a 6. Possivelmente Paulo tinha em mente a vitória de Josué em Jericó, quando as muralhas ruíram pela fé. O próprio apóstolo ensina a usar a armadura de Deus. A muralha está grande? Está grande, então usa a estratégia de Deus. Qual que é a estratégia de Deus? Todo dia dá uma volta na muralha em silêncio, mas leva a sério o teu propósito. Todo dia, mais nada. Não fala, sabe por quê? Porque se a Penina descobrir que você tem um propósito, ela vai tentar te entristecer. Todo dia, 7 dias. No 7º dia, dá 7 voltas. E aí? Quando Josué mandar gritar, você grita. Porque a muralha já está caindo. Entendeu? Tem hora de nós ficar em silêncio, mas tem hora de nós glorificar a Deus. Tem hora de nós gemer, mas tem hora de nós exaltar. Tem hora de nós ali chorar, mas tem hora de nós glorificar. Ei, tem hora para tudo, há tempo para todas as coisas. Nós temos que aprender a saber isso. Use as armas espirituais. Outra coisa, mantenha seus olhos no Senhor. Não aqui na muralha, não no inimigo, não nos perseguidores. Mantenha lá, não tira o foco. Se tu tirar aqui, tu se entristece, tu enfraquece, a carne é fraca. E ninguém é super-homem não, meu irmão. Ninguém é super-homem. Pastor, Paulo fala para manter os olhos no Senhor. O fato de alguns crentes coríntios terem acusado Paulo de inconsistência deu a Satanás a oportunidade para trabalhar em suas vidas. As pessoas olharam para Paulo, viram a aparência de Paulo, rejeitaram a palavra de Paulo, mas estavam rejeitando o próprio Deus. Quem estava fazendo isso? Satanás estava se aproveitando dessa situação. Outra coisa, aceite a esfera do trabalho que Deus lhe confiou. Deus te confiou alguma coisa? Sim, pastor, então aceita e faça. Aceita e faça. Cada cristão, como um soldado de Cristo, tem uma área específica de atuação. Se cada um fizer a sua parte fielmente, seguindo as ordens de Cristo, a igreja ganhará a batalha. Deus te deu um chamado. Deus te deu algo, faça. Deus colocou algo no teu coração, faça. Tem desejo, faça. Se cada um fazer como um soldado de Cristo, o soldado ele anda em linha, o soldado ele não passa à frente, o soldado obedece, o soldado anda em cadência, o soldado anda junto, o soldado não desincroniza, o soldado anda em equipe, então vai dar certo. Para nós encerrar, irmã Zélia, se prepara. Busque somente a glória de Deus. Como poderíamos nos gloriar de vitórias que somente Deus pode dar? Paulo cita em Jeremias capítulo 9, versículo 24, para nos lembrar que a glória só pertence a Ele. Jeremias 9, 24 diz bem assim, ó: mas o que se gloria-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado. Eu sou o Senhor. E se nós fôssemos usar o contexto, ele ia dizer: eu sou o que te tirei da terra do Egito, eu fui
Eu sou o Senhor, a minha mão é forte, não tem outro Deus aqui na terra a não ser eu sou o Deus, o único e verdadeiro na tua vida. Se tu me aceitar como Deus, eu serei o teu Senhor e vós sereis meus filhos. Essa é a palavra de Deus. Se coloca de pé.